Vem cá comigo, vem. Você quer que eu acenda a Não, luz? vem cá pra senhora ficar perto de mim. Oi, perdão. A única forma que eu tenho de aparecer é assim, ó. Aí deve abrir assim. Então, direção desse vídeo é de Maria Célia, Brasília, 1989. Corria o ano de 1987, quando o coronel Afonso Eliodoro me conseguiu uma entrevista com a viúva do criador de Brasília, senhora Sara Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira. Eu havia viajado com o presidente Juscelino e ele me prometeram uma entrevista. Esperei passar o tempo para ver como é que as coisas seriam. Essa entrevista que eu tenho foi na casa da sua filha, então senadora Márcia Kubitschek. A princípio, dona Sara pensou que eu fosse fazer uma entrevista rápida, mas quando percebeu meu interesse na história de Brasília, ela quis falar mesmo com um almoço que a Márcia serviria daí a 1 hora. Em 1967, me casei e convidei Dona Sara e JK para serem meus padrinhos. Ele estava proibido de descer em Brasília. Por aqui as coisas andavam cinzentas. Hoje é dia 25 de fevereiro de 1989. Eu tive muito prazer em entrevistar a senhora. Mas eu quero falar. Como é que nasceu o memorial, dona Sara? Depois que o Juscelino faleceu, dias depois, eu senti que eu precisava fazer qualquer coisa para marcar a presença do Juscelino no Brasil. Foi uma coisa, se eu fosse espírita, eu diria que eu fui orientada, porque deitei sem essa ideia no espírito e acordei já com a mão no telefone, chamando a minha filha Maristela para ir comigo no escritório do Niemeyer. Lá chegando, falei: Niemeyer, eu estou aqui, eu quero que você faça um memorial para o Juscelino, e o memorial eu quero que tenha isso, e enumerei tudo isso que está aqui. Ele, com aquela simplicidade peculiar nos grandes homens, virou assim o rosto e falou assim: é uma boa ideia. Quem é que te deu essa ideia? Falei: Niemeyer, para ser honesta com você, essa ideia nasceu agora. E eu chamei minha filha para ser testemunha. Agora. E eu quero que você faça isso o mais depressa possível. Uma semana depois, Niemeyer me chama, já para me apresentar a maquete disso que está aqui. Foi uma hora de uma emoção profunda. Ele ficou profundamente emocionado e eu também. Chegamos mesmo a chorar. Parti então para a compra do terreno aqui. Andei por esses matos todos com o genro do Niemeyer, Carlos Magalhães. E o Carlos Magalhães disse: o lugar que nós temos que escolher é do lugar em que as pessoas estejam nela, vejam a cidade. E da cidade vejam o monumento. Falei: perfeito, então vamos ver. Procuramos, mas não encontramos. Dias depois, eu recebi, era nessa ocasião, o Geisel. Não deve ter sido ele. Não compreendo que um homem da estatura do Geisel tivesse uma atitude tão infeliz
Mas eu recebi esse recado que para a família Kubitschek nem vender. Aí eu vim a zero, né? Um mês depois o Niemeyer me telefona. Olha, dona Sara, um grupo de parlamentares me procurou querendo fazer na Praça dos Três Poderes um monumento. E nesse monumento nós poderíamos incluir o que a senhora quer para o Juscelino. As meninas estavam, Márcia e Marcela estavam assim perto de mim. Falei, Niemeyer, não é bem isso que eu quero. Acho que eu não vou aceitar, não. E as meninas, mamãe, aceita, aceita. Falei, olha, as minhas filhas estão aqui me obrigando a aceitar. E eu, embora a contragosto, você faz, Niemeyer. 2 dias depois, eu estou sozinha no meu apartamento assistindo a televisão. Quando aparece o Silvio Caldas, entrando no Palácio Planalto para conversar com o presidente Figueiredo. Falou. Eu até não estava prestando muita atenção. Quando ele disse, presidente, a dona Sara, quando ele falou dona Sara, aí prestei maior atenção. Aí numa luta para conseguir um terreno, para construir um memorial para o presidente Juscelino Kubitschek. O senhor não faria uma doação para ela, não? Eu disse, faria, com muito prazer. E se ela quisesse vir aqui agradecer o senhor, esse gesto, o senhor a receberia com muito prazer, com muita honra. E assim foi saldado o problema, foi resolvido o problema de onde localizar o memorial. Indo ao palácio agradecer ao presidente, que me recebeu de uma forma muito cavalheiresca, ele me trouxe, pediu auxiliar, traga aquelas 6 opções. Pôs em cima da mesa de despacho, falou, dona Sara, tem 6 opções aqui. 4 eu já afasto, restam 2. Uma na Praça dos Três Poderes e a outra naquele terreno histórico onde foi celebrada a primeira missa. Eu, na minha opinião, acho que deveria ser aí. Mas a senhora leva a conversa com a minha mãe. Falei, presidente, eu vou levar porque o senhor está mandando. Mas eu acho que o Niemeyer vai escolher porque eu também já escolhi. Estamos de acordo com o senhor. E foi aí que ficou escolhido o terreno. Ao sair, ao despedir do presidente, eu cometi um ato de loucura. Eu falei, presidente, dia 12 de setembro é o dia do aniversário do Juscelino. O senhor é o meu primeiro convidado a assistir à inauguração desse memorial. O senhor irá? Sim, com muito prazer, até porque se a senhora não me convidasse, eu iria de penetra. E saímos. Quando chegamos lá embaixo, a minha mamãe, você ficou doida? Eu falei, fiquei. Mas é um compromisso que eu tomei diante da nação inteira. Então tenho que fazer isso no prazo que eu marquei. Fazer o que o seu pai fazia, marcar data para as metas dele. Mas eu quero falar. Comecei a minha batalha. Viajando quase que diariamente, Adolfo Bloch me ajudou muito nisso. Foi meu companheiro em várias viagens.
fui ao Palácio, acho que é Bandeirante, né, lá em São Paulo, conversar com o governador Paulo Maluf, que me recebeu maravilhosamente bem. Indo para o Palácio, eu conversei estava comigo o Olavo Drummond. Eu falei, Olavo, será que ele vai atender meu pedido? Eu falei, se ele me der 10 milhões, será que 10 milhões ele vai dar? Eu disse, não sei, 10 milhões acho muita coisa, talvez 5. E fomos. Entramos, o governador muito simpático, insinuante mesmo. Quando ele começou a falar, falou, olha, dona Sara, estou pronto para ajudar a senhora. E vou ajudar a senhora dando 50 milhões. Quando ele falou 50 milhões, eu quase caí da cadeira. Surpresa e de alegria. Foi a mais expressiva vitória, doação que eu recebi, foi do Paulo Maluf. E depois de outros também. Andei o Brasil inteiro. Mas no dia exato, estava lá todo o povo de Brasília, eu inaugurando numa tarde linda, e um particular, o presidente, que estava com ameaça de infarto. Eu fui lá com o Afonso, no Torto, para convidá-lo pessoalmente para ele assistir a inauguração. Ele disse, eu ia, dona Sara, por que você não convida outros? Não, presidente, o senhor foi a base disso, da construção desse memorial. Faço questão que o senhor esteja presente na inauguração. No dia, ele já estava com o processo de infarto. A família toda não queria que ele fosse. Ele disse, não, me deem uma injeção, porque isto eu tenho um compromisso com a dona Sara, e vou. E foi. Uma beleza, foi uma tarde linda, a missa, e logo depois a inauguração do memorial. Emocionante, tremendamente emocionante. E ali, quando acabou tudo, eu disse, missão cumprida, Senhor. Ele saía do Rio de Janeiro de avião, que era muito moroso naquela ocasião, dormia no avião para poder aproveitar melhor o seu tempo, descia aqui em Brasília, tomava o helicóptero, corria as obras de helicóptero. Depois desse voo de helicóptero, ele então convocava todos os empreiteiros, todos os auxiliares, e andava com ele pelas obras, chegava lá, batia no ombro dos operários. Como é? Isso vai? Então ele dizia, mas lógico que tem que ir. Nós estamos aqui, nós vamos fazer. E era assim. Muitas vezes eu assisti o Juscelino com os olhos cheios de lágrimas, e eu, mesmo neste momento, sinto emoção quando recordo isso, porque era uma coisa extraordinária. O Juscelino nunca teve ordenança atrás dele, nunca teve ninguém vigiando os seus passos, porque ele não temia, ele sabia que ele era amado. E por que ele era amado? Porque ele trabalhava com ardor, com sacrifício da sua própria saúde, da sua própria vida, em função do Brasil. O Brasil, para ele, foi o máximo. Ele amava o Brasil acima de tudo, até da sua própria família.
Juscelino eu conheci numa festa, no grupo Barão do Rio Branco. Era um grupo que anualmente dava uma grande festa. E eu compareci a essa festa, o Juscelino estava lá também. Fomos apresentar, já conhecia de vista. Dançamos, e sabe como é que é? Dali nasceu um namoro, interrompido às vezes pelas obrigações dele como estudante de medicina. Eu também viajava um pouco. Afinal, foi indo, até chegarmos ao noivado. O noivado houve também uma interrupção. Ele foi para a Europa fazer um curso. Quando voltou, reatamos o noivado e logo depois nos casamos. Bom, era natural que ele despertasse em mim o maior entusiasmo. Era um rapaz, uma figura esbelta, de uma inteligência brilhante. Um rapaz sabia o que desejava, o que queria. E eu, desde o primeiro momento, percebi esse conjunto de qualidades. E, por feitio, por temperamento, eu sempre fui muito honesta nas minhas preferências, nas minhas convicções. Só que me dediquei ao Juscelino de corpo e alma. E creio que fui assim até o final da vida dele. O mundo ainda não é das mulheres. Agora sim. Agora está surgindo uma camada que está alertada por esse lugar secundário que elas têm na sociedade. Elas estão se preparando conscienciosamente, entrando para as universidades, trazendo cultura para o seu espírito, são inteligentes, são dedicadas ao trabalho. Acredito que as mulheres terão, da agora para diante, uma ocupação e o lugar que lhes é reservado. Eu fiz um trabalho assistencial em Minas, quando Juscelino era governador, com excelentes resultados com as mulheres. Convoquei as mulheres e tive uma surpresa enorme, porque as mulheres deram uma demonstração de capacidade, de responsabilidade, de trabalho dinâmico, de sorte que se nós chamássemos essas mulheres, convocássemos as mulheres para esse trabalho político, o que vocês acham? Aí foi um aplauso geral, né? Dois dias depois, Juscelino chegava desta viagem, que eu não sei bem para onde ele tinha ido, e já tinha 3 comitês femininos para ele inaugurar. E nesses comitês femininos, pelo nome, você sabe, só mulher é que tomava conhecimento, é que fazia discurso, e dirigia, manifestando as suas opiniões, enfim. Olha, foi um sucesso. Uma das coisas da qual eu me orgulho. Juscelino, que deveria vir no 4º lugar, que tinha o Juarez Távora, tinha o Adhemar de Barros, Juarez Távora, Adhemar de Barros, Plínio Salgado e o Juscelino. Pelo exame da situação, o Juscelino estava certo de que viria no 4º lugar. Ele e todos os demais. E o Juscelino falou: olha, Sara, isso aqui não me interessa, porque eu sei que eu não vou conseguir nada. Só acho que o que me interessa é o Brasil. Eu vou tomar conta do Brasil inteiro. Vou viajar para o Brasil inteiro. Falei, tá bem. Então, já que não te interessa esse reduto aqui, eu tomo conta dele. E vamos ver o que dá. No dia da eleição, o Juscelino do 4º lugar passou para o 2º. Com a maior surpresa de todos os políticos e do próprio Juscelino. E eu fiquei exultante, porque mostrei e dei oportunidade às mulheres de mostrar o que elas valem e o que elas são capazes. Então, o Rio de Janeiro foi tomado, de repente, pelos comitês femininos, coisa que nunca tinha havido.
e as mulheres deram o melhor das suas vidas durante vários meses para que isso fosse uma vitória. Mas eu quero falar. A ascensão de Juscelino na política partiu de Passa Quatro, onde ele fez um relacionamento com Benedito Valadares, o general Barcelos, ficou pelos dois muito admirado, e logo depois, quando terminou a Revolução, o Juscelino voltou para o seu consultório. Mas aí o Benedito Valadares, que foi logo depois escolhido pelo Getúlio como governador, interventor, que na ocasião não era governador, interventor de Minas, chamou o Juscelino para trabalhar com ele. E o Juscelino, então, passou a fazer parte do grupo íntimo do Benedito, chefiando a Casa Civil. E aí começou, então, ele, que para mim não tinha nenhuma inclinação política, foi a maior surpresa da minha vida, porque médico o tempo todo, um médico muito dedicado, eu não julgava tão devotado à política. Mas a política é um vírus, e quando toma conta da pessoa não tem solução. E o Juscelino foi atingido por esse vírus, e até o final da vida dele, realmente, ele se dedicou de corpo e alma à política, ao Brasil, que ele amava acima de tudo. O Juscelino foi um homem altamente vitorioso, porque, além da sua grande, imensa inteligência, era um homem que se dava de corpo e alma ao que ele fazia. Só que, como chefe da Casa Civil, ele realmente foi extraordinário. Fez relações muito boas e continuou ali junto do Benedito, ajudando de uma maneira extraordinária. Logo depois, o Benedito, então, o convidou para prefeito de Belo Horizonte. Ele fez uma revolução em Belo Horizonte, principalmente pensando em asfaltar a Avenida Afonso Pena, que foi um problema por causa daqueles ficos. Então acharam que não devia ser asfaltado, porque poderia matar aqueles ficos da avenida, e o Juscelino lutou tremendamente, mas como ele estava determinado a fazer daquela avenida uma rua principal de Belo Horizonte, estava determinado e assim fez. Depois de prefeito, aí houve uma interrupção. Ele veio para a Câmara dos Deputados. Mas o Juscelino era um homem altamente executivo. Ele não era de parlamento, não era de congresso. Não se sentia muito atraído. Logo depois, também, o Benedito então chamou-o para ser prefeito. Aí ele foi o que ele queria, né? Porque tanta coisa para fazer em Belo Horizonte, ele dedicou-se de corpo e alma e fez um belíssimo governo. Por causa deste governo que ele fez como prefeito, não teve dificuldade de se subir para governador de Minas, que também foi uma etapa marcante na vida dele, uma etapa política na vida dele. Fez muitas obras, fez uma coisa extraordinária, dinâmica, como era o temperamento dele. Foi uma ascensão que não houve praticamente interrupção. Ele foi prefeito, deputado, governador, e logo depois também já começou a campanha para a presidência da República. Ele foi fazer um comício em Jataí. E naquele entusiasmo de oradores, um que estava lá no meio do povo chamou a atenção. Doutor Juscelino, está dentro da Constituição a mudança da capital para o Planalto Central. O senhor fará isso, se for presidente? Nesta hora o Juscelino tomou compromisso. Ele não tinha pensado, até então ele não tinha pensado. Ele prontamente disse sim, eu realizarei isso. E farei a mudança da capital ainda no período em que eu for eleito, ainda no período antes de deixar a presidência, eu deixarei a capital
a mudança, farei a mudança da capital. Foi esse o compromisso que ele tomou, e só Deus sabe com que esforço, com que sacrifício ele construiu essa cidade. De Brasília se pode falar com as palavras felizes do cardeal arcebispo de São Paulo. Como a noiva do Brasil, a árvore da vida nacional plantada no Planalto Central. O homem brasileiro não mais arranha as praias como os caranguejos. Brasília, um polo magnético em Goiás, é afinal a resposta a essa crítica de 2 séculos. E já uma cidade provisória de 10.000 habitantes, construída por iniciativa particular, com inversões superiores a 500 milhões de cruzeiros, estende-se ao lado das grandes. Naquela ocasião não havia nada, ausência de tudo, de estradas. Os primeiros materiais de construção foram julgados de paraquedas. Não havia uma construção. 12 amigos do Juscelino se juntaram e fizeram o Catetinho, que foi a casa em que ele habitava nos primeiros tempos de presidência. Uma casa modestíssima, mas feita com amor, com carinho pelos amigos. De sorte que foi partido dali é que começou o Brasil. Juscelino trabalhava o dia todo no Catete, à noite tomava o avião, dormia no avião para saltar aqui de madrugada, pegava o helicóptero, porque nessa ocasião não tinha estrada, para correr as obras. E muitas vezes, depois que já estava pronto o Planalto, nós ouvíamos de longe o canto dos empregados, para espantar o som. Porque os empregados, os que trabalharam aqui, os cantangos, trabalharam aqui, tinham tal entusiasmo pela obra, que eles achavam que aquela obra era deles. Tinha tal entusiasmo que eles cantavam para espantar o som. Uma coisa edificante, emocionante mesmo. Do céu que me refiro. Dona Sara e JK foram para o exílio em 1964 e foram impedidos de voltar por anos ao Brasil. Juscelino Kubitschek e sua família continuaram recebendo notícias do país e preparando sua campanha para voltar à política. Em 1976, Juscelino Kubitschek sofreu um acidente de carro e sua vida foi ceifada. Seu caixão foi levado nos ombros pelo povo de Brasília, que chorava por perder o seu criador. Dona Sara continuou a vida com suas filhas e construiu o Memorial JK para preservar a memória de seu marido e ali depositar os seus prêmios, os presentes, as medalhas, as insígnias que ele recebeu durante sua trajetória política. Esse filme é um presente para os brasilienses se mirarem na mulher do fundador de Brasília, que de forma distinta e inteligente incentivou seu marido a pensar no Brasil do futuro. Não, há certas pessoas que não podem ser esquecidas, né? E o Juscelino é um deles. Conversei com ele e vou terminar com ele.